Amém, glória a Deus, graça e paz, irmãos. Muito bom. Esses meninos do louvor estão ficando cada dia melhor, né? Muito bom, bênção. Irmãos, queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Reis, capítulo 16. A gente dando sequência aí aos nossos estudos semanais. Quero compartilhar algo com vocês sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. E a gente vai ler do verso 29 ao 33 do capítulo 16 de 1 Reis. Diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que todos os que reinaram antes dele. Não bastasse ter ele cometido os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ergueu um altar a Baal no templo de Baal, que ele mesmo havia construído em Samaria. Acabe também fez um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Irmãos, esse texto, quando a gente pega esse texto, a gente não simplesmente acabou de ler uma história antiga nas Escrituras Sagradas. Esse texto, nos dias de hoje, se torna um alerta para mim e para você. É como se fosse um espelho diante de mim, diante de você. É Deus mostrando até onde o coração humano pode ir quando ele decide andar longe do próprio Deus. Quando o nosso coração se desvia do caminho, daquilo que o Senhor tem proposto e nos entregado em mãos. E aqui aparece um nome que carrega peso, que é Acabe. E o escritor de Reis, ele é muito direto. Ele diz que Acabe reinou 22 anos, como a gente acabou de ler, em Samaria, e que nesse tempo ele fez o que o Senhor reprova, como está descrito lá em 1 Reis 16, mais do que todos os que reinaram antes dele. Então presta atenção, vai guardando isso na sua memória, mantenha a sua Bíblia aberta. Então repara, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Já tinha passado reis ruins. Jeroboão, por exemplo, que levou ali a Israel um tempo atrás a tropeçar. Mas o texto quer deixar claro para a gente que Acabe conseguiu ser pior. E como que isso aconteceu? Presta atenção, irmãos. Amém? E como que isso aconteceu? Aos olhos humanos, aos olhos terrenos, parecia apenas um movimento político. Mas não, ele se casa com Jezabel, filha ali dos reis dos Sidônios, e junto com esse casamento, entra em Israel algo muito mais sério. O que? A idolatria a Baal. E não foi de forma escondida, irmãos. Não foi. Foi algo escancarado. Acabe, ele ergueu ali altares, ele construiu templos, um templo, ele levantou ali postes sagrados, e com o tempo, com o decorrer da carruagem ali,
a cultura inteira do povo começou a girar em torno desse falso Deus. Ou seja, o pecado deixou de ser só pessoal, virou coletivo, político, cultural. E agora a idolatria tinha um endereço, tinha monumento, tinha culto público. E isso nos faz pensar, porque a primeira lição aqui, ela é muito simples, ela é muito básica. Quando os líderes se corrompem, eles não caem sozinhos. Eles não caem sozinhos. A família sente, o povo sente, as gerações futuras pagam o preço. Mas antes, irmãos, aqui da gente pegar um monte de pedra, né, e querer arremessar em Acabe, a gente precisa admitir que a idolatria não morreu com ele. A idolatria não morreu com Acabe. Ela só mudou de forma. Ela só mudou a ótica sobre qual nós olhamos e enxergamos. Ela não aparece mais hoje através, às vezes, de postes sagrados, no quintal, numa esquina, mas ela hoje continua levantando altares nos corações de muitos. Nos corações de muitos. E quando eu comecei a estudar esse tema, né, qual foi proposto dentro dos nossos pequenos grupos, eu me lembrei do livro do Tim Keller, que é Deuses Falsos. E dentro desse livro, lá na página 23, ele cita algo que eu achei muito interessante, que eu fiz questão de anotar aqui, que diz: um ídolo é qualquer coisa tão central e essencial para a sua vida, que se você perder, a vida parece que não tem mais sentido. Ou seja, irmãos, o problema de Acabe pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. Lá em Colossenses 3, verso 5, eu vou ler rapidamente, diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Presta atenção. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, olha que interessante isso aqui, irmãos. Paulo, ele não está falando aqui de estátua de pedras, ou de postes, nem de templos pagãos. Ele está falando de ganância. Ele está falando sobre ganância. Ou seja, a idolatria não é só o fato de você vir se ajoelhar diante de um ídolo esculpido, como muitos fazem nos dias de hoje. Não é sobre isso, porque ela pode às vezes esconder nas coisas mais ordinárias da vida, nas mais comuns do nosso dia a dia. Às vezes é o trabalho que domina tudo na sua vida. Às vezes é o dinheiro que começa a decidir as suas escolhas. Às vezes é a necessidade de ser aceito,
de ser reconhecido, que vira prioridade para você. E o mais perigoso, na minha opinião, é que até coisas boas podem se tornar ídolos e ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por exemplo, a família pode virar um ídolo, a reputação pode virar um ídolo, até o ministério pode virar um ídolo. Eu, por uma recomendação do Ari, li o Confissões de Agostinho, e Agostinho, ele fala que o pecado é amar as coisas certas na ordem errada. É amar as coisas certas na ordem errada. Percebe, irmãos, como é sutil. Idolatria não começa quando a gente levanta um altar a Baal. Idolatria não começa quando a gente se propõe a se prostrar perante imagens. Ela começa dentro do nosso coração. Ela começa dentro do seu coração e do meu coração. E é quando alguma coisa, até mesmo algo bom, passa a ocupar o lugar de Deus, que só Deus deveria ocupar. E a gente precisa começar a se atentar para essas coisas, porque a gente começa a entrar no natural, no ordinário da vida. Começamos a deixar as coisas que passaram a ocupar tanto espaço no nosso coração, que a gente está levantando altares e não está nem enxergando isso. E o pior é que isso acontece de forma silenciosa. E aos poucos, sem perceber, a gente começa a organizar a vida. A gente começa a organizar todas as coisas da nossa vida ao redor desse algo, dessa prioridade. E quando a gente vê, esse algo, ou essa prioridade, já se tornou Senhor da nossa vida. Né, como 1 Reis lá 16, 31, 32, diz, né, se não bastasse ter ele cometido os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então presta atenção, ele ergueu ali um altar a Baal, no templo de Baal, que fez com que não somente ele, mas o povo prestasse culto. Então olha o que acontece aqui, o pecado de Acabe não ficou só nele. Ele se casou com Jezabel e junto a ela lhe trouxe para dentro de Israel não apenas uma nova esposa, uma nova parceira, ele trouxe uma nova religião. Não foi algo escondido que ficou nos bastidores, atrás das cortinas. Acabe, ele oficializou um culto a Baal. Nessa passagem a gente vê, ele construiu ali um templo, ele ergueu um altar, levantou postes sagrados. E Acabe oficializou um culto a Baal. E tudo começou ali, no coração dele, veio a esposa, né, com toda sua cultura, suas ideologias, a sua religião. E o pecado que começou ali no coração de um homem, virou cultura pública,
virou prática nacional. E é sempre assim, irmãos. O pecado, ele nunca fica escondido. Ele se espalha, ele contamina, e o que domina um coração, cedo ou tarde, vai transbordar para outros. E é por isso que quando um pai se curva a um ídolo, a família sente. Quando um pastor se perde, a igreja sofre. Quando um governante se corrompe, o povo inteiro paga o preço. E Tim Keller, no mesmo livro, ele descreve isso de um jeito muito claro, lá em Deuses Falsos, que ele diz assim: os ídolos culturais funcionam como uma rede invisível. Eles moldam mentalidades inteiras e criam sistemas de pecado. Ou seja, irmãos, não estamos falando só de escolhas pessoais. Estamos falando de padrões que vão moldando a maneira como todo mundo pensa, consome e vive. Na época ali de Acabe era Baal. Hoje são as ideologias, é o estilo de vida, o culto à imagem. Nossa, a sua imagem é a coisa mais importante. É a exaltação do recurso, do dinheiro, do poder. E aqui está a questão: ninguém vive em isolamento. O que domina o meu coração, o seu coração, o nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vai influenciar quem caminha ao nosso lado. Se Cristo não está reinando aqui dentro, outra coisa estará. Se Cristo não está reinando no seu coração, outra coisa está reinando. Se Cristo não é a prioridade da tua vida, outras coisas são. Porque a gente primeiro precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que passa. O que a ferrugem come, o que a traça come, vai passar. E Cristo, irmãos, confronta as nossas idolatrias. E Cristo confronta de dentro para fora. A idolatria, ela é confrontada por Cristo em uma guerra pelo trono do nosso coração. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, presta atenção. Jesus nos coloca diante de uma escolha que é ao mesmo tempo prática e ontológica. Não é apenas o que eu faço, é quem eu sou. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Servir ao Senhor, irmãos, é submeter a própria vida a um fim. É orientar os desejos, as decisões, memórias para um ponto final que a gente já sabe qual é. Não é apenas o que eu faço, é quem eu sou.
E quando Jesus diz que não dá para servir a dois senhores, Ele está dizendo, não há neutro no interior do desejo humano. Não há ponto neutro, irmãos. No coração. Porque o nosso coração precisa apontar para um fim último. Ou Deus é o fim, ou algo qualquer vai ocupar esse espaço. Vai ocupar, irmãos, eu não tenho dúvidas. Agora pensa comigo. Por que um ídolo prende tanto? Por que as pessoas são tão devotas aos seus ídolos? Porque um ídolo, irmãos, promete ser aquele fim último. Promete resolver a nossa finitude. Curar as nossas inseguranças. Às vezes dá sentido. É o que Agostinho chamou, em outras palavras, de amar na ordem errada. Buscar no criado aquilo que só o Criador pode dar. A gente inverteu, a gente às vezes está servindo ao Senhor, não por aquilo que Ele é, mas pelo que Ele oferece. Está na ordem errada. E isso tem consequências morais profundas, irmãos, porque a vida se organiza em função do que consideramos o bem supremo da nossa vida. Mas há algo mais prático aí, irmãos, porque os ídolos exigem sacrifício. Os ídolos, eles exigem sacrifício, não só no sentido cerimonial de um altar, mas sempre a custo. Se você faz do trabalho o seu Deus, você vai sacrificar o tempo com a sua família, o sono, o descanso, a presença. Se faz você do dinheiro o Senhor da sua vida, você vai sacrificar a generosidade, a paz interior, a liberdade. Se você faz da aprovação humana o que te define, você vai sacrificar a autenticidade de um filho que você é, de uma filha que você é, a honestidade, a sua integridade espiritual, por mera aprovação humana, por mera aprovação sobre aqueles que você quer ser aprovado. O ídolo, irmãos, pede sempre mais, porque, sendo finito, nunca preenche totalmente o desejo que Ele mesmo despertou em você. Os ídolos que você levanta, os altares que você levanta no seu coração, nunca vão preencher os próprios desejos que eles despertaram em você. Vai ser como correr atrás do vento, ou de qualquer outra coisa que você não está enxergando, e não vai chegar a lugar nenhum. E Tim Keller, mais uma vez aqui, né? Eu tive que pegar esse livro dele, que tem tudo a ver com o que eu estou falando.
Ele diz, né, você não controla os seus ídolos, eles controlam você. E essa observação, eu acho ela muito pertinente, porque o objeto que pretende eu ou você a servi-lo, acaba se tornando um remédio provisório para a sua alma. E acaba que você toma posse disso e faz disso uma verdade absoluta sobre a sua vida. Porque nesse momento o desejo humano ele não é neutro, ele orienta. E uma vez, irmãos, que nós entendemos, uma vez que realocado para um possível substituto para aquele altar que você levantou dentro do seu coração, na sua vida, você cria ali uma espécie de economia interna, onde você investe toda a sua energia, buscando um retorno daquele bem, e quanto mais você investe, mais dependente você fica daquilo. E agora o que Cristo faz? De forma absolutamente distinta disso. Ele não entra como um novo ídolo que exige pagamentos. Porque na cruz, ele se dá, ele não exige. Ele se dá e não exige que você se dê primeiro. Ele que te chama, Ele que me chamou. E isso muda a lógica inteira sobre a forma como nós olhamos. Em vez de uma economia de sacrifícios, para ganhar amor, nós encontramos aqui uma história em que o próprio Cristo se fez amor e se deu por nós. Logo a cura vem, a cura do nosso coração idólatra. Não começa por uma lista de proibições, apenas começa por uma experiência de sermos amados, de sermos encontrados pela graça do Senhor, a graça salvadora. E atenção, irmãos, porque isso não se torna uma batalha menos real, não é romântico. Eu falo isso e repito sempre, evangelho não é romântico, o evangelho não é romântico. Viver uma vida cristã não é nada romântica, é uma vida de sacrifício, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. A graça, ela nos liberta, mas a libertação, irmãos, é um processo. O Espírito não apenas convence, ele transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de caminhar, os nossos afetos, as nossas prioridades. Destruir ídolos exige que, de fato, a gente desmonte o trono interior das coisas que ali nós colocamos. Tiremos ali do centro aquilo que roubou o lugar de Deus na nossa vida e que a gente coloque de fato o verdadeiro Deus, o eterno Deus, no centro de tudo.
É um trabalho de retreinar. A gente vai ter que ali, treinar a nossa forma de pensar, a nossa forma de se movimentar, a nossa forma de agir. A gente vai ter que começar a redirecionar a vontade, porque as memórias e as esperanças, ao olhar para Cristo como nosso fim último, muda tudo. Muda tudo, e praticamente o que isso significa para nós hoje, irmãos? O que você teme perder mais do que teme desagradar a Deus? O que você teme perder mais do que teme desagradar a Deus? Onde você mais investe seu tempo e as suas afeições, como se ali estivesse a sua última segurança. Que tipo de silêncio interior exige quando você fica longe destas coisas que te trazem medo, vazio? De verdade, irmãos, se responder honestamente, alguma dessas perguntas, você já vai ter ali algumas pistas de quem ocupa ou que ocupa os tronos que você mesmo criou na sua vida, no seu coração. E é difícil, irmãos, porque se a gente não começar a dar passos práticos, e o que seriam passos práticos? É confessar a sua dificuldade, é jejuar, para que você de fato possa realinhar os desejos do seu coração com os desejos eternos de Deus para a sua vida. É ter uma memória ativa do Evangelho, da palavra, das Escrituras Sagradas, que é o nosso guia, que é a nossa sustentação. Muitas pessoas se perdem no processo porque não se aprofundam em conhecimento, não se aprofundam na palavra, que é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Essas práticas, irmãos, elas nos reorientam, elas nos dão sentido. Não são fórmulas mágicas, viu, irmãos? Não são. São disciplinas pelas quais o Espírito Santo refaz o gosto do nosso coração. E estas disciplinas precisam ser encarnadas em mim e em você, porque no fim de tudo a grande luta não é entre você e um objeto, entre você e algo. A luta é entre o Deus que se dá a nós todos os dias, e os deuses falsos que nós levantamos nos nossos corações. Deus não nos arranca do prazer, irmãos. Deus simplesmente nos pega e nos leva a um prazer muito mais profundo e muito mais duradouro. Nós só não estamos conseguindo enxergar sobre a ótica de Deus. Enquanto isso não acontece plenamente, a luta, todo dia, a luta, e a gente precisa estar nessa luta todo santo dia.
Porque quando a gente está ali na luta, o Senhor que nos conquistou na cruz, que nos chamou, também vai reinar na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, corrigindo através do Santo Espírito os desejos da nossa alma, até que somente o Senhor brilhe. Amém, irmãos? A banda pode voltar, estou quase concluindo. Apocalipse 2, verso 20 e 23 diz: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, séculos depois, o nome de Jezabel ainda ecoa como um símbolo de idolatria. E Cristo, o Cristo glorificado afirma: julgarei Jezabel. Deus leva a sério o que ocupa o trono do nosso coração. Ele não divide a sua glória. Ele não aceita meio coração. Nada que rouba o lugar de Deus passa despercebido ao olhar do Senhor. E é muito doido, porque nesse julgamento está a graça. Quando Deus derruba ídolos, Ele não nos rouba a vida. Ele nos devolve uma vida verdadeira, irmãos. Quando você perde um ídolo, às vezes você sente que perdeu a vida, mas a verdade é que você não perdeu a vida, isso é uma ilusão, porque Cristo é a única base sólida que não pode ser tirada de você, é a rocha viva, é eterna. O reinado de Acabe nos lembra que a idolatria é sutil, porque nasce no coração antes de se manifestar. Ela é contagiosa, porque o domina. Porque domina o coração, que uma hora vai transbordar. E é confrontado por Cristo, porque existe o Cristo, o ser único sobre nós, e nos ensina que será julgada pelo Senhor, que não tolera substitutos e nem meias devoções. O chamado ele é direto, irmãos. Identifique os seus ídolos. Derrube-os, coloque Cristo no lugar que só Ele pode ocupar. Talvez o seu Baal seja o seu trabalho, que consome as suas noites, que consome a sua vida. Talvez a sua Jezabel seja uma influência, o desejo de ser conhecido, ou desejo que te afasta de Deus. Todos eles, irmãos, todos os ídolos prometem alguma coisa. Todos eles prometem completude.
mas só deixam vazio. Não conseguimos encontrar completude nos ídolos levantados por nós mesmos. Somente Cristo oferece vida plena. Somente Cristo oferece vida plena. Somente Cristo não decepciona. Somente Cristo sustenta o nosso coração no meio das tempestades. O convite de Cristo é: olhe para dentro. Olhe para dentro. Pergunte-se o que ocupa o trono do meu coração. Onde eu tenho depositado todas as minhas forças, as minhas esperanças, os meus sonhos. Irmãos, a escolha ela não é apenas prática, ela é existencial. É tudo. É tudo. Você pode continuar investindo a sua vida em falsos deuses, ou se render ao Deus que se entregou por você, que não exige pagamento de você e oferece de graça uma vida plena. Irmãos, para concluir, tudo que promete ser vida sem Cristo é ilusão. É ilusão. Porque tudo que Cristo oferece é simplesmente vida, uma vida plena, verdadeira, para hoje, para sempre, no nosso coração. Eu não tinha combinado essa música com os meninos, mas o Espírito Santo deve ter conduzido, eu acho que tem tudo a ver. Então eu queria te convidar a cantar essa música agora, nesse instante. Faça essa oração, clame, para que de fato, olhe aí para dentro do seu coração, e fala assim: Deus, toma o seu lugar no meu coração, toma um lugar que é seu. Aleluia. Amém. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos cantar Importa que Ele Cresça só mais uma vez. Cante essa parte, importa. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja só as vozes, só as vozes. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Amém, irmãos. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Que Ele seja o único Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa que encontramos no Filho e a doce comunhão com Deus e Espírito Santo, esteja conosco hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma ótima semana.